Agora estaremos lendo o versículo 10 até o versículo 14, que nos diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Meus queridos, nós falaremos sobre os rios. A primeira coisa que nós queremos deixar nítido, explícito aqui, é que esses rios, eles não são simbólicos, como as árvores eram simbólicas. Esses rios aqui, eles são literais. É bem verdade que em algumas passagens bíblicas nós encontramos rios no seu aspecto simbólico e espiritual, os quais aparecem como dando vida. Nós podemos confirmar essa colocação no Salmo 36, no versículo 8 e o versículo 9. Olha o que nos diz a Bíblia: Eles se fartarão da gordura da casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Veja que as correntes aqui, tratadas como delícias, essas correntes, elas têm aqui o seu aspecto simbólico, que dá vida. Ainda podemos ler a passagem do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, e olha o que nos diz o texto bíblico, do versículo 1 em diante. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda da direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Então, queridos, esse é o texto de Ezequiel, deixando claro aqui para nós a importância dos rios no seu aspecto simbólico e espiritual. Mas dentro de Gênesis, nesse capítulo 2, as águas desses rios, elas não são simbólicas, elas são literais. O hebraico fala que o rio que saía do jardim se tornava em 4 cabeceiras. Os rios são estes: primeiro, Pison; segundo, Gion; terceiro, Tigre; o quarto, Eufrates. O Pison e o Gion talvez se dirigissem mais para a banda do oriente. Já o Tigre e o Eufrates descem do oriente para o ocidente.
Esses rios traziam vida para a vegetação da terra. O interessante, queridos, é que o texto fala também que nessa terra existia ouro. Primeiramente, nós podemos falar aqui sobre o bidélio, que pode ser traduzido como pérola. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele faz um jardim com toda uma riqueza natural, uma beleza exuberante. Coloca os rios para a manutenção da vegetação, para a vida da terra. E agora ele dá uma terra com ouro. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E observem bem que essa palavra aí, o bidélio, como aparece no texto bíblico, na verdade, era uma pérola. E essa pérola nós podemos encontrar em Êxodo, capítulo 16, versículo 31. Olha o que nos diz o texto bíblico fazendo referência ao bidélio. 16, 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. Muitos estudiosos dizem que, na verdade, esse bidélio era como se tivesse uma cor branca, daí a ideia de ser uma pérola. Vamos ainda ler a palavra do Senhor em Números, capítulo 11, versículo 7, que nos diz a palavra de Deus da seguinte forma. Números, capítulo 11, verso 7. Lembramo-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Percebam bem que aqui há uma ligação com essa palavra bidélio, apontando para uma pérola. Ainda nós temos o ônix. Esse ônix não se tem muita informação sobre ele, mas o que se sabe é que também era uma pedra. E nessa pedra nós vamos entender que ela está presente em Êxodo, capítulo 28. Olha o que nos diz a palavra de Deus nesse texto bíblico. Êxodo, capítulo 28, versículo 9. A palavra nos fala assim: E tomarás 2 pedras, ônix ou sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. Então, essa pedra ônix é que estava presente claramente no peitoral do sacerdote, e ali estavam escritos os nomes dos filhos de Israel, para falar da proteção e do amparo de Deus. O ônix era algo de estimável valor. Quem pode confirmar isso é o próprio livro de Jó, que nós podemos ler no capítulo 28, versículo 16. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui? É que Deus é bom e que Ele tem o melhor para as nossas vidas e colocou o melhor nessa terra para nós vivermos felizes. Que Deus nos abençoe e nos guarde para sempre. Amém.